Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje nós vamos conversar com o meu amigo Luan Jung. Oi Luan, tudo bem? Bem, Leandro. Tá. Luan, nós vamos conversar a respeito de Dworkin, o direito como integridade. Tu me permite que eu te apresente rapidamente para o pessoal que não te conhece, só ficar te conhecendo? Inclusive, vou botar um link para o teu contato na descrição no vídeo no YouTube depois. Posso te apresentar? Claro. Então, Por favor. o Luan Jung, ele é mestre e doutorando em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da PUC, do Rio Grande do Sul. Ele foi estudante convidado na Universidade de Goethe, em Frankfurt. Realizou estágio de doutorado na Universidade de Hamburgo e é advogado. E somos colegas já há bastante tempo, acho que já há uns 4 anos, e hoje estávamos com o professor Tadeu, inclusive, de manhã, né, Lua? Então, acho que um abraço para o professor Tadeu, que talvez nos assista ainda no YouTube, né? Verdade, um abraço. E isso, eu acho que há 4 anos fomos, não, 5, 6 anos fomos colegas lá enquanto eu fazia o doutorado, você estava fazendo o mestrado, e você sempre se destacou por estudar muito e entender muito do Dworkin. E eu gostaria de conversar contigo a respeito do Dworkin e de alguns conceitos fundamentais na obra dele. Um deles é essa questão do direito como integridade. Então, para começar, assim, né, eu gostaria que tu desse para nós assim, uma ideia. Oi, abraço, já que você também não envelhece. Então, eu não sei, eu faço algumas lives, mas eu não sei se você fez muitas lives, mas se alguém fizer alguma pergunta e tu quiser interagir com o pessoal, pode interagir, que é Sim, bem informal, assim, Luan, tá? sim, Então, tu poderia contar para nós quem foi Dworkin, assim, apresentar um pouco da vida dele, da obra dele, de maneira rápida? claro. Não, primeiramente queria agradecer, né, Leandro, ó, pelo convite e ratificar aqui, né, a parceria acadêmica, né, e que vem desde do meu início do mestrado, enfim, e espero, né, que a gente continue, né, mesmo agora eu estou na fase de concluir o doutorado, enfim, mas espero que nós continuemos a debater essas questões do direito, filosofia política, enfim. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É bom, para introduzir, falar um pouquinho sobre o Dworkin. Bem, Ronald Dworkin foi um professor, né, um jurista, um filósofo do direito americano. Ele nasceu em 1931 e veio a falecer em 2013. E, nesse sentido, ele acompanhou, né, muitas discussões, tanto na área do direito, quanto na área da filosofia política, quanto na área de discussões morais, propriamente dita, que ocorreram principalmente a partir da metade do século XX, né? Bom, Dworkin, ele se formou em Harvard, estudou direito e filosofia. Ele Uhum. teve o privilégio de ser aluno de alguns dos principais filósofos do mundo americano, né, em inglês principalmente, como, por exemplo, o Quine. Para quem não conhece, o Quine é considerado talvez o maior filósofo americano do século XX, ou da segunda metade do século XX. Ele foi aluno do John Rawls, que também é um outro gigante na área de filosofia política, né, talvez o maior autor nessa área. E foi aluno em Oxford do John Austin, que também é um importante professor inglês de filosofia da linguagem, enfim. Então, nesse sentido, como o Dworkin teve, né, essas diferentes influências, ele é um autor que acabou levando para a discussão do direito, primeiramente, mas não só, uma vasta gama, né, de discussões filosóficas, né, tanto da área de filosofia política, filosofia da linguagem, ou mesmo até de metafísica ou ontologia. E, nesse sentido, ele desenvolveu ao longo da sua carreira diversos temas, né, tanto de questões mais estruturais sobre o que é o conceito de direito, a questões mais específicas, né, sobre discussões, né, concretas do direito americano, principalmente direito constitucional. E, ao longo da sua carreira, ele foi, não diria evoluindo, mas foi expandindo, né, a sua temática. E
e passou então a explorar o direito, né, sempre tendo em vista o direito, mas o direito englobando, né, questões de filosofia política, teoria moral, metaética. E, por último, até existe um livro publicado póstumamente, né, após a sua morte, um livro que, se eu não me engano, ainda foi meio incompleto, mas um livro que debate, inclusive, questões sobre teologia. Então, é um autor bastante holístico, como ele diria, né? Uhum. E Uhum. ele foi Luan, professor. a live está prometendo. Primeiro, eu gostaria de deixar um abraço para um monte de gente aí que está entrando, um monte de amigos, ex-alunos e o pessoal, acho que amigos teus também estão entrando. Um abração para todo mundo e estão pedindo já para a gente deixar gravado, Luan. Então vamos ter que deixar no Instagram e no YouTube também. Né? O pessoal está pedindo. E pelo que a gente conversou, tenho certeza que vai ser aí. Pelo que eu conheço, fomos colegas, inclusive, de aula, né? Bastante tempo. Certamente vai cumprir a promessa de uma live, de uma aula maravilhosa sobre o Dworkin. Me diz uma coisa, o Dworkin ele começou a carreira dele nos Estados Unidos e depois foi levado para Oxford, né? Então ele lecionou tanto nos Estados Unidos quanto em Oxford, né? Isso ali, na verdade, complementando, né, um pouquinho do histórico dele, ele, como eu disse, formou, estudou filosofia e direito. Ele foi, durante um certo período, assessor de um importante juiz nos Estados Unidos. Passou depois a advogar em um grande escritório americano. E depois de um tempo, ele teve um período em que ele foi professor em Yale. E em seguida ele foi convidado pelo próprio, né, Hart, que na época, e talvez para muitos até hoje, seja o grande autor da teoria do direito, embora, na minha opinião, Dworkin o tenha superado. Foi convidado por Hart a dar aula em Oxford. Então Uhum. ele passou a dar aula em Oxford, teve uma carreira lá, e após ter se aposentado, ele deu aula por um período na London School, e depois, já, né, na sua última fase, ele deu aula juntamente com o Thomas Nagel, que é um importante filósofo também. Ele dividia um seminário de teoria do direito com o Thomas Nagel na Universidade de Nova York. Então foi mais ou Uhum. menos esse o caminho. E lecionou com John Finnes lá em Oxford também. Eles lecionavam. John Finnes teve uma época que lecionou junto com o Dworkin na Universidade de Oxford e teve uma época que lecionou também com Joseph Haas e com McCormick também. Mas eles é que lá muitas vezes são dois professores por disciplina, né? Então aí os dois lecionam junto, né? Então foram colegas. E eu queria te perguntar assim, um conceito, claro, é um conceito que foi, eu acho que um conceito que lançou, ou pelo menos que popularizou as ideias do Dworkin, foi esse conceito de princípios, né? O que é um princípio e uma regra, e qual a diferença de princípio e regra para Dworkin? Pois é, essa questão talvez seja, ela é tão explorada quanto pouco entendida, talvez, dentro da obra do próprio Dworkin, não é? Porque o que aconteceu foi assim, o Dworkin escreveu um artigo chamado Modelo de Regras, e na verdade há dois artigos, Modelo de Regras 1 e Modelo de Regras 2, que vieram depois a integrar um volume chamado Levando os Direitos a Sério. Uhum. E nesses artigos, principalmente no Modelo de Regras 1, o Dworkin vai criticar o modelo o conceito de direito exposto por Hart, né? Isso nos anos 70. E basicamente o Dworkin vai dizer, falando assim de forma bastante sintética, claro, né? Ele vai dizer que o modelo positivista de direito se basearia apenas em regras, né? Regras positivadas, embora talvez o tema seja um pouquinho mais complicado do que isso, mas que nesse sentido o positivismo deixaria de lado outros estándares normativos que seriam os princípios. Então, nesses textos, o Dworkin traz aquele famoso exemplo do neto, se não me engano, que assassinou o avô para receber a herança, né? E, embora não houvesse nenhuma regra explícita dizendo que o neto, né, ou o familiar, não poderia receber a herança após ter assassinado a pessoa, né, da qual ele receberia essa herança,
ainda assim foi considerado que isso seria antijurídico, né? Então, o Dworkin vai suscitar essa ideia de que, além de certas regras, há outros padrões normativos que também guiam casos concretos. E esses padrões são os princípios, né? Uhum. E nesse texto, o Dworkin vai escrever algo no sentido de que, bom, qual é a diferença entre princípios e regras? Bom, as regras seriam aplicáveis no tudo ou nada, né? Ou uma regra se aplica ao caso concreto ou não se aplica. Já os princípios exigiriam uma certa forma de raciocínio prático, né, para serem aplicados, né, para se saber quando que se aplica, porque o princípio é um pouco mais abstrato, né? E, bem, isso na verdade levou a... Esse tema foi muito difundido após a obra de um outro autor alemão chamado Robert Alex, que também é muito influente na teoria do direito aqui no Brasil. E o Robert Alex popularizou essa diferença entre princípios e regras, no sentido de que, então, as regras seriam normas que se aplicariam na base do tudo ou nada, como eu disse, uma regra se aplica ou não se aplica ao caso concreto, e ponto. E os princípios, por outro lado, exigiriam uma atitude de ponderação do jurista. Nesse sentido, os princípios poderiam se aplicar mais ou menos, né, em determinados casos, de acordo com a exigência do caso concreto. Mas, no entanto, assim, esse tema ele acabou sendo... como é que eu posso explicar? Fugindo um pouco da pretensão do próprio Dworkin, que trabalhou isso. Tanto que existe agora um outro autor também, o Habermas. O Habermas vai criticar o Alex, porque, segundo o Habermas, essa ideia de ponderação de princípios, ela também seria equivocada, porque, afinal de contas, princípios são normas, e normas também se aplicam ou não se aplicam. Não é? Princípios não seriam mandados de otimização, se não me engano, é a expressão que usa nesse contexto. Então, só para dizer que há essa diferenciação entre princípios e regras em Dworkin, principalmente nesses textos iniciais da carreira dele. Essa diferenciação foi problematizada e gerou controvérsia, mas essa temática foi, em parte, abandonada pelo Dworkin ao longo da sua obra, na medida em que ele começou a trabalhar a ideia de direito como integridade. Eu acredito que a gente vai falar um pouco mais a respeito a seguir. Enfim, é só para passar o quadro geral. Tá. Antes de abordar essa questão da integridade, só frisar que tem um pessoal que está entrando, a Liane, por exemplo, estuda Fines também. E um dos problemas que o Fines levanta nessa questão da ponderação de princípios, e o Fines não se preocupa tanto com a ponderação do Alex, mas, em geral, em sopesamento de princípios, é que existem alguns princípios que eles são bens incomensuráveis, né? Ou eles apontam para bens incomensuráveis. Tipo, vida e liberdade, por exemplo. Tem pessoas que arriscam a própria vida em função da liberdade. E tem pessoas que abrem mão da liberdade em função da vida. Então, e as duas coisas são racionais. Tu não tem como medir o quanto de liberdade vale a vida da pessoa ou quantas vidas valem a liberdade. Ou mesmo vida, né? Se você pensar, vida não é uma coisa meramente, você não pode medir quantitativamente. É um raciocínio um pouco superficial, pensar apenas em números de vidas e sacrificar números de vida, né? Por exemplo, uma mãe que sacrificasse o seu próprio filho para salvar duas pessoas desconhecidas em um outro lugar, talvez fosse uma mãe ou um pai que tivesse alguma questão assim em termos de que a gente não consideraria um bom pai, né? Ou a boa mãe. Uma boa mãe seria capaz de salvar o seu próprio filho, né? Ou colocar o seu próprio filho acima de outros valores, né? Da própria vida, por exemplo, né? Então, muitas vezes não há uma racionalidade, seja em termos numéricos ou seja em termos de vida a vida ou vida a liberdade, que justifique opções. O que isso muitas vezes esconde é a arbitrariedade da pessoa que está fazendo o que chama de ponderação, né? Tá expondo as suas autopreferências, não preferências objetivas. Mas não queria desviar muito do assunto, é que eu me empolgo
começo a falar do Finis, né? Mas voltando para o Dworkin. E essa outra terminologia, assim, que é uma coisa, eu não vejo muito, hoje em dia não se fala muito, mas tinha uma época que era estourado, acho que era lá 2007, 2005, quando eu não sou um estudioso de Dworkin, mas cheguei a fazer algum estudo aí. Me diga uma coisa, e a questão dos princípios e das policies, né, ou políticas públicas, talvez? Sim. Bem, isso tem muito a ver com a própria concepção de direito, não é, do Dworkin, ou de direitos, não é? Porque tem um livro, e nesse livro é publicado um artigo, né? Mas o livro tem o mesmo nome do artigo, chamado Uma Questão de Princípio. E, aliás, não, o livro se chama Uma Questão de Princípio, e há um artigo, o Fórum do Princípio. E nesse texto, o Dworkin vai fazer a famosa expressão, vai escrever, não é, a famosa expressão de que o direito é um trunfo contra as maiorias. Não é? Então Aqui é direito subjetivo, né? O direito que as pessoas têm, no caso, né? Aqui, quando ele fala assim, é o right, né? O right. Isso, um direito no sentido de, justamente, mas a questão entre a diferença entre princípios e policies, né? Que tu referiste, tem a ver com isso nesse sentido, porque numa democracia, não é, a gente pressupõe uma parte importante, mas não a totalidade de uma democracia, pressupõe que o governo, né, presente, seja eleito pela maioria, não é? E nesse sentido, esse governo representando a maioria, ele pode, em determinados temas, legislar, obviamente, não é? Por exemplo, enfim, promoção de programas de saúde pública, não é? Ou sobre educação, não é? Ou sobre medidas econômicas. Ou seja, o governo pode emitir policies, não é? Políticas públicas. E vamos supor que nós, eu e tu, não é? Pertençamos à maioria que perdeu a eleição, a minoria que perdeu a eleição, e nós não concordemos com essas políticas. Bem, nesse sentido, não haveria muito o que fazer, a não ser trabalhar e conquistar votos, não é? Enfim, divulgar as nossas propostas para que na próxima eleição o governo venha adotar as medidas que a gente entende como corretas. No entanto, existe uma esfera, não é, de proteção relativa a direitos, principalmente direitos subjetivos ou direitos de minorias, que estão imunes a essa vontade das maiorias. Né? Então, por exemplo, principalmente, vamos dizer assim, para colocar de uma forma bastante abrangente, direitos relativos ao que a gente chama de dignidade humana. Né? Talvez, né, para contextualizar no caso brasileiro, aqueles direitos previstos no artigo 5º, né? Liberdade de expressão, etc. Então, nesse sentido, a diferença entre princípios e policies se dá dessa forma, não é? Policies O Dworkin, desculpa, o Dworkin ele chega a empregar essa terminologia direitos fundamentais ou direitos humanos, ou simplesmente restringe assim ao direito, né? As pessoas têm direitos. O Dworkin fala de direitos humanos e, nesse sentido, ele relaciona com o que ele chama de direitos políticos, não é? Ele vai defender a ideia de que existem direitos políticos e mesmo que um Estado eleito, mesmo que haja uma Constituição, quero dizer, e, no entanto, no caso de esse Estado, esse governo, não respeitar esses direitos políticos, os cidadãos ainda assim têm o direito, não é? Tem a legítima pretensão de exigir esse respeito, nem que seja por meio da desobediência civil. Né? Então, acho que são esses os termos, assim. Direitos fundamentais, acho que existe uma diferença mais doutrinária daí, né, entre o que são direitos humanos, o que são direitos fundamentais. Não é? Direitos fundamentais dentro do pensamento constitucional, acho, brasileiro, até onde eu me lembro dos meus estudos constitucional. Mas o Dworkin vai falar de direitos políticos. Interessante. E desculpa eu estar te interrompendo, só estava fazendo um comparativo para encerrar a questão das policies e dos direitos, dos princípios, né, para distinguir. Então, as policies são políticas públicas
e os Sim. princípios são normas essas finalísticas, né? São Justamente, não são finalísticas, são categóricas. uhum, categóricas, né? Sim, Como é justamente. que você chama categórico no sentido do Kant, de categórico e É, no, hipotético? Ou não, no sentido são justamente são categóricos, no sentido em que eles se aplicam irrestritamente, não é? A gente. sim, são Porque, universais assim nesse sentido. não, eu tenho o direito à liberdade de expressão, ou liberdade de Uhum, crença, não é? Não é porque o exercício da minha liberdade de expressão afete ou incomode, não é, a maioria, que por, por isso o Estado possa tolir esse meu direito. Não é? É claro que a questão da uhum, liberdade de expressão hoje em dia no Brasil é muito controversa, não é? Aliás, no Brasil e no mundo, né, com a internet, com fake news e tudo. Então, claro, uhum. primeiro a gente tem que definir o que significa liberdade de expressão, não é? Mas identificado uma vez o meu direito à liberdade de expressão e o conteúdo, né, o que significa liberdade de expressão, Uhum. o Estado não pode limitar esse direito por qualquer motivo que seja, não é? Mesmo que seja em benefício. Sim, sim, compreendi. E me diz uma coisa, e o direito como integridade, né? Que isso é algo assim que eu acho que foi o conceito que mais que o Dworkin mais do meio da sua carreira, ou mais do final da carreira, desenvolveu e manteve assim mais, né? O que é o direito como integridade? Bem, o direito como integridade é uma tese que está exposta em um livro de 85, se não me engano, chamado O Império do Direito. E é onde, vamos dizer assim, a teoria um pouco mais madura do direito, do Dworkin, é exposta. Eu tinha mencionado esses temas que a gente debateu até então vinham sido expostos em Levando os Direitos a Sério e em Uma Questão de Princípio, que são livros anteriores. Então, em O Império do Direito, o Dworkin então vai apresentar essa tese do direito como integridade e, bem, como definir a questão da integridade? Talvez aqui no Brasil, né, eu digo, falando uma expressão em português, a gente utilizaria, e se fala, né, a doutrina, ou mesmo os teóricos do direito falam sobre o papel da segurança jurídica, né, a importância que há, né, na segurança jurídica. A gente poderia dizer que a integridade é uma apresentação, é uma concepção política, né, de filosofia política, sobre aquilo que a gente chama de segurança jurídica, que é basicamente tratar casos iguais de forma semelhante. Né? Uhum. No entanto, o DORC vai elevar esse problema da segurança jurídica ao nível justamente de, uma, de um princípio de organização política de um Estado. Né? Então, o que o Dworkin vai querer dizer com o direito como integridade é basicamente o seguinte: todo o Estado, pelo menos o Estado democrático, ele visa, em última instância, ser um Estado justo. Mas, paralelamente à justiça, o Estado também visa ser um Estado que assegure aos seus cidadãos uma certa previsibilidade, porque a previsibilidade ela implica também tratar os cidadãos com igualdade. Não é? Então, bom, esse é o panorama geral. A tese básica da questão do direito como integridade, ela é exposta pelo Dworkin através de vamos dizer assim, um método, não é? Ou um modelo interpretativo que ele vai chamar de romance em cadeia. O que é o romance em cadeia? Né? O Dworkin vai comparar o direito, principalmente o direito americano, que é muito mais jurisprudencializado do que o nosso, não é? Uhum. Embora haja, não é, uma tendência e os processualistas, né, cada vez mais comentam sobre o novo processo civil, por exemplo, e a tendência de jurisprudencialização do direito, etc. Mas no caso do quadro americano, onde a jurisprudência exerce um papel muito forte, e no direito inglês também, o Dworkin vai comparar o exercício da atividade judicativa, né, dos juízes
ao exercício de Uhum. um romance em cadeia. O que é um romance em cadeia? Bem, mais ou menos assim, ele vai dizer, imaginem que que você está num grupo de pessoas e que vocês pretendem escrever conjuntamente um romance. Então, o teu colega inicia o primeiro capítulo desse romance. E o teu outro colega pega o que o primeiro escreveu, lê, interpreta o que ele quer dizer, né, qual seria a melhor continuidade, e escreve o segundo capítulo. O Uhum. terceiro faz a mesma coisa em relação aos outros dois. Então vai chegar uma hora em que tu também, como um jurista que vai interpretar, não é, os precedentes, também vai ter que fazer o mesmo, ou seja, tu vai ter que analisar os precedentes que te antecederam, vai ter que entender qual é o fio, não é, da narrativa, vamos dizer assim, que conduziu, né, a formulação desses capítulos, e qual é a melhor saída, a melhor proposta para o capítulo que tu tem que escrever, né, para a continuidade que tu tem que dar a essa história. Então, Uhum. essa analogia do romance em cadeia vai nesse sentido. Os juristas, eles tentam interpretar o passado do direito e tentar, a partir dessa interpretação, compreender certos princípios que estruturam essa narrativa, entre aspas, que é o direito, e a partir dessa interpretação, eles têm que dar continuidade a ela. Não é? Ou seja, Uhum. porque a gente não, assim como no caso de uma narrativa ou de um romance, não faria sentido, assim, escrever um capítulo em que, Joãozinho foi na padaria comprar pão. Daí no Uhum. seguinte capítulo, Maria, do nada, Mariazinha foi na loja de carro, sabe? E comprou uma Coca-Cola, sabe? Coisas assim desconexas. Ou seja, tem que Uhum. ter uma harmonia, não é? Então é mais ou menos essa ideia, não sei se ficou muito claro. Sim, sim. E achei bem interessante. Eu me lembro uma vez, há uns anos atrás, há uns 4 anos atrás, eu acho, você teve na Ubra lá falando sobre do working para nós. Eu me lembro que você expôs isso para nós, inclusive. Sim, sim. E, e me chamou a atenção. E agora ficou mais claro ainda para mim, Lula, porque eu não tenho tanto domínio do working, assim, né? Eu já li algumas dessas obras que tu referiu, mas eu estava num estudo muito inicial de filosofia, assim, então não, Claro. né, e você é um grande interlocutor para mim, do working eu consigo pegar. E agora ficou muito claro. Inclusive, me pareceu assim, e depois você mencionou que é algo que é próprio, inclusive, de um sistema de direito consuetudinário, assim, e que busca precedente, em que o direito é criado de uma maneira, se desenvolve de uma maneira mais dinâmica, talvez, que um sistema romano-germânico legislativo com códigos que nem o nosso, né? O que você acha? Justamente, existe certas... Já li comentários nesse sentido, né? Afinal de contas, até onde essa ideia do working, né? Que foi, que é contextualizada nesse ambiente, não é, de direito Uhum, consuetudinário, onde o precedente tem um papel muito mais relevante do que a nossa tradição uhum, jurídica, até onde essa tese do working ela se aplicaria a nós, não é? Mas isso acredito que não seja um grande obstáculo, né, aos dworkinianos, porque, bom, primeiro, como eu salientei cada vez mais o direito brasileiro, pelo menos em tese, não é? Pelo menos a pretensão uhum, é de que ele solidifique, né, e fortaleça o sistema de precedentes. Em segundo lugar, ainda assim, não é? A gente percebe no Brasil e há uma grande insatisfação, eu acho, da comunidade jurídica de diversos lados sobre caso é decidido de certa forma e de outro caso é decidido de outra forma, não é? E certamente essa concepção de integridade se aplica aqui, não é? Porque como que uhum, um caso parecido com o meu foi decidido de tal forma e agora, uhum. não é circunstancialmente, os princípios, né, ou a lei, ou o texto legal, são interpretados de forma totalmente diferente. Não é? Isso repercute na própria concepção de justiça. Não é? Por aí. Perfeito. Eu acho que essa,
essa ideia ela é baseada na justiça. Acho que foi o Hart que propôs um conceito de justiça assim. Eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano foi o Hart. Mas certamente é uma implicação do princípio de justiça distributiva, de tratar iguais de modo igual e desiguais de maneira desigual, no que diz respeito à atividade jurisdicional, ou seja, o juiz, ao fazer justiça, ele está distribuindo a justiça. E ele se obriga, dando a cada um o que lhe pertence, a dar casos iguais, o que ele deu no caso anterior, e a casos diferentes de modo diferente. Então, ele deve tratar casos iguais de modo igual e casos diferentes de modo diferente. E esse princípio da integridade, ou essa forma de encarar o direito como integridade, é uma forma de amarrar os casos iguais e manter, no fundo, esse princípio de justiça distributiva, né, na linguagem que eu estudo, assim, de Aristóteles, aplicada à atividade jurisdicional, né, manter uma consistência, eu acho, do sistema, né. Claro, justamente essa concepção de direito como integridade, ela é apresentada por Dworkin como contraposta a outras duas concepções de direito, porque o que o Dworkin, no fundo, está querendo dizer é o seguinte: olha, essa minha tese da integridade, como eu tinha salientado, ela é uma tese acerca do papel do direito na sociedade, mas é uma tese política. A integridade é um princípio político, né? E ela é contraposta nesse sentido ao que ele vai chamar do direito pragmático ou do pragmatismo jurídico, que entende que o direito é uma extensão, por exemplo, do pensamento da administração econômica, não é? Ou seja, né, as decisões judiciais têm que se basear, né, naquilo que economicamente vem a satisfazer a satisfazer mais a sociedade, e também é uma contraposição ao que ele vai chamar de convencionalismo ou positivismo, não é? Então, o direito como integridade, eles contrapõem ao pragmatismo nesse sentido. Olha, não é porque agora tomar essa decisão é melhor e antes não era, melhor em termos pragmáticos, não é? Em termos econômicos, que vai se mudar o princípio previamente estabelecido, não é? A gente tem que ser coerente. E, ao mesmo tempo, ela é um pouco mais aberta em termos principiológicos do que o convencionalismo, porque justamente vai entender que o direito ele acaba sendo um sistema de autointerpretação, não é? Então, é possível que em determinados casos, que sejam a priori, né, seja, quero dizer, à primeira vista, sejam parecidos, é possível que a contingência, né, o caso concreto, demonstre que determinada regra ou determinado princípio precise ser aplicado de forma diferente, levando a uma decisão diferente. Então, só para concluir que é nesse sentido assim de que o direito como integridade é uma concepção política de direito que o Dworkin vai comparar, né, e usar para criticar, de um lado, o pragmatismo jurídico, ou o que o pessoal chama de law and economics, e de Isso que eu outro ia te dizer, né, que está chegando no Brasil, né, estão desenvolvendo aqui no Brasil, o Law and Economics, lado, né. mas e de outro lado o própria noção de positivismo. Mas é claro, né, eu também não quero assim, como tu disse, esse vídeo vai ficar gravado, eu não quero deixar de mencionar que as coisas não são tão simples, né, quanto eu possa estar querendo fazer parecer, né? O próprio Law and Economics e Pragmatismo é uma escola com muitos autores e várias discussões bastante complexas, assim como a própria noção de positivismo jurídico, né? Sim. Positivismo hoje tem uma sofisticação muito grande também. E nessa esteira que tu abriu ainda de direito como integridade e associando a literatura, né, ou a uma narrativa literária, esse movimento de direito e literatura que a gente encontra também em existe assim no Brasil agora muito associar a questão do direito e literatura, tem programas, né, de televisão, mas tem grupos, tem vários em várias universidades, não só aqui no Sul, né, mas a gente vê em vários lugares que os professores buscam associar essa questão do direito com a literatura. Isso está associado ao Dworkin também? Foi daí que partiu? Tem duas concepções de direito e literatura.
Tem um professor belga chamado François Host, e ele tem Sim. dois livros traduzidos em português. E ele menciona, né, que existe o direito e literatura e existe o direito como literatura. Ele vai falar o Dworkin, né, essa concepção de direito como integridade, né, em que ele estabelece essa analogia com o exercício literário do romance em cadeia, poderia ser enquadrado como um direito como literatura, né? Mas, sem dúvida, também existe o direito e literatura, que o próprio François Host é uma referência. Aqui no Sul, a gente Uhum. tem o professor Lênio, né, que tem o programa de Uhum. Direito e Literatura há alguns anos. Inclusive, o nosso querido professor Drayton também participa, ou participava ativamente, eu não sei qual é o estado agora desse programa, mas, então, nesse sentido, Uhum. direito e literatura visa justamente interpretar, né, certas obras, certos clássicos, né, da literatura Uhum. mundial, focando os aspectos jurídicos, não é? Certos dilemas Uhum. que a literatura nos apresenta e que, mesmo em textos da antiguidade, não é? Ainda assim são atuais. Eu sei que tu também trabalha bastante, não é? Certa tragédias gregas, não é? E leva isso Sim, para sim. nesse sentido também é um exercício de direito e literatura. Uhum. Então, um abração para os amigos que estão entrando aí. E, Luan, me diz uma coisa. E esse debate, inclusive o Phineas teve um diálogo com o Dworkin nesse sentido também. Mas como Uhum. é que fica essa questão da única resposta correta na obra do Dworkin? Há uma única resposta correta nos casos judiciais? Não há uma única resposta correta Pois é, diante do direito? essa é uma grande questão, bastante mal entendida e, e bastante controversa que é apresentado do Dworkin já no início da sua carreira, né, acadêmica, nesse texto, nesse livro chamado Levando os Direitos a Sério. Mas, ao contrário do que eu havia comentado sobre essa discussão sobre princípios, regras, em que o Dworkin ou mudou de opinião ou deixou de lado essas nomenclaturas, né? Essa questão da única resposta correta ele levou até o fim da sua vida, não é? E, e isso se iniciou no direito, não é? Casos judiciais possuem uma única resposta correta, e ele expandiu esse problema para questões sobre moralidade ou questões valorativas, não é? Ou problemas interpretativos. Tudo se iniciou com a tese. Isso, na verdade, é uma tese bastante comum dentro do que a gente pode chamar de positivismo, apesar das diferenças grandes entre esses dois autores, que são tanto Kelsen quanto Hart, não é? São autores que são positivistas, mas têm escolas e são de tradições muito diferentes, né? Às vezes o pessoal bota tudo na mesma caixa. Mas ambos têm essa tese de que, em determinados casos, os juízes possuem um campo de discricionariedade, né? Uhum. Existem certos casos problemáticos em que tudo que resta ao juiz seria uma, qual é a expressão mesmo que eles usam, uma moldura da norma, não é? Ou uma textura aberta, né? Ou seja, dentro de uma determinada norma, há diversas opções que podem ser aplicadas, não é? Porque justamente as palavras, né, são polissêmicas, por exemplo. Uhum. Só que dentro dessas opções, cabe ao juiz decidir qual delas se aplica melhor. E em certos casos, em que não há normas previstas, não há regras previstas, o juiz poderia criar a norma. Caberia ao juiz essa autoridade. E o Dworkin vai partir, a tese da única resposta correta, vai partir de uma crítica a, a essa ideia de discricionariedade, a ideia de que os juízes têm autorização política e autorização epistemológica, eu poderia dizer, para Uhum. criar normas, não é? Uhum. Bom, isso se relaciona, inclusive, com a tese sobre princípios. Bem, na medida em que existem princípios que não necessariamente estão positivados, não é? A aplicação desses princípios, ela não se configura como um ato discricionário,
uma vez que esses princípios, ainda que não positivados, também fazem parte do ordenamento jurídico. Então, quando tu aplica uma norma que ainda não positivada faz parte do ordenamento jurídico, isso não é criação de norma. Tu está aplicando uma norma vigente. Mas existe um outro lado dessa discussão, que é, bom, ok, princípios fazem parte do direito, não é? Podemos concordar a respeito disso. Porém, esses princípios, geralmente, não é? Enquanto princípios, possuem um conteúdo bastante indeterminado. Afinal de contas, as nossas discussões políticas e ideológicas, né, são baseadas em desacordos sobre, por exemplo, o que significa igualdade, o que significa liberdade ou dignidade humana. Não é? Existem várias pessoas que fazem piada, inclusive, sobre o conteúdo vago da dignidade humana. Né? Tudo cabe dentro da Sim. dignidade humana. E Então, eu me lembro, em 2005, eu acho, tinha uma polêmica grande na USP, na URGS, com os professores de direito, e me lembro que quando eu comecei a lecionar, levava isso através da jurisprudência também. E é assim, se você fizer uma pesquisa nos tribunais, na jurisprudência, né, botar a expressão dignidade da pessoa humana, vai aparecer várias coisas. Né? Eu tenho alguns acórdãos aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que definem a dignidade da pessoa humana, e tem alguns desembargadores que são contrários a essa posição, pelo menos manifestaram posição no acórdão contrário a essa posição, de, por exemplo, a manutenção de um liquidificador, de uma máquina de lavar roupa, e o que era mais curioso, que eu brincava com meus alunos, uma máquina de lavar louça, implica na dignidade da pessoa humana, né? Então, aí eu digo assim, o próprio voto divergente no embargos infringente colocou assim, o que seria dos brasileiros que não possuem máquina de lavar louças, né? E pessoas indignas, né? Não teriam a dignidade respeitada. Então, às vezes, esses princípios, como tu coloca, ao mesmo tempo que é um valor máximo e fundamental, como para a proteção da vida humana, da saúde, da educação e de vários, né, vários valores fundamentais para o ser humano, às vezes são implicados em circunstâncias que são meio curiosas, assim. Não precisava para salvar isso, virou um coringa, que nem diz o Vinícius. É isso aí, né? Virou tipo assim, virou o super trunfo do baralho, né? Assim, agora é uma questão constitucional, né? É dignidade da pessoa humana. Ah, não, com a dignidade a gente não pode mexer, né? Mas aí fica um valor meio abstrato e acaba esvaziando, né, Luan? Você não acha? Mas aí que tá, o problema do Dworkin nesse sentido é confrontar essa visão, não é? Porque justamente, na verdade, existe uma certa preguiça intelectual das pessoas, né, acerca desses problemas, não é? De questões sobre valores, vamos dizer assim, de maneira geral, não é? Valores, eu quero dizer, o valor da dignidade, o significado, né, de certos valores, o que significa igualdade, o que significa liberdade, dignidade, etc. E o Dworkin vai tentar, por isso que a tese dele é tão polêmica e tão controversa, defender que, apesar, né, dessa, enfim, até mesmo comicidade, né, de certas situações, não, como a gente vê, né, como tu relatou aí sobre a questão da máquina de lavar louça ser uma condição necessária para efetivação da dignidade humana, né? Mas parece às vezes, né, que quando a gente entra nesse campo é tudo muito subjetivo, né, ou relativo, ou a gente depende hoje em dia no nosso debate político está muito em voga a questão do viés ideológico, né? Então se o juiz é de esquerda, então ele vai interpretar determinado princípio de certa forma. Se ele é mais de direita, então ele vai interpretar. E o Dworkin vai dizer que é claro que os juízos valorativos, de maneira geral, estão sujeitos a um grau de controvérsia muito grande, não é? Porque, por exemplo, quando a gente debate questões de fato, não é? Ou questões da matemática, 2 mais 2 igual a 4. Ou quando a gente debate questões de fato, o que a gente faz? A gente manda uma perícia, não é? Analisar e dizer, olha, aconteceu ou não aconteceu? Qual foi a forma que aconteceu? Isso não se discute. Mas quando a gente debate essas questões, a controvérsia está implicada em todos os momentos, não é? Porque esses conceitos, eles são, o que o Dworkin vai dizer, são holísticos, não é? A nossa definição individual do que significa igualdade ou dignidade, ela depende daquilo que a gente entende por outros princípios,
não é? Uhum. Porque afinal, dignidade humana é sinônimo de autonomia. Mas o que significa autonomia? E assim por Uhum. diante, né? E então o Dworkin vai... essa mesma questão que a gente estava falando sobre a coerência, não é? Do Uhum. direito, através do princípio da integridade, ele vai usar como um princípio, uma questão, né? Um método epistemológico, não é? Sobre o nosso raciocínio prático. Então, a questão sobre se determinados valores são verdadeiros ou o significado que a Uhum. gente atribui depende do processo justificativo que a gente apresenta para mostrar que, olha, nesse caso concreto, o princípio da igualdade nos leva para essa direção e não para outra. E assim por diante. Não sei se está claro ou se está muito vago. Não, tá claro. Eu, inclusive, é que você ainda manteve um grau de abstração ainda mais elevado, assim, né? Ainda ficou argumentando na base dos princípios, mas para ficar bem concreto, assim, né? Eu concordo plenamente contigo. Claro que para argumentar em termos de princípio é uma argumentação muito mais exigente, né? Assim, isso aí depende de uma capacidade de um estudo muito mais exigente. Mas a própria questão da máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, não era necessário baixar ou elevar a questão a um princípio constitucional fundador da República Federativa do Brasil, né, que é a dignidade da pessoa humana para ser resolvida. Se o cara quer decretar impenhorabilidade, tem a Lei 8.009, aquela né, que fala sobre os bens impenhoráveis, e os que guarnecem a residência são impenhoráveis, o Código de Processo Civil também. Então, nas regras, se resolveria a questão. O cara não precisava apelar para o princípio da dignidade da pessoa humana para salvar a máquina de lavar roupa e lavar louças, né? As duas coisas, liquidificador, máquina de lavar roupa e lavar louças, né? Sabe, se o cara... E às vezes isso não é só uma questão imputável a juízo, mas também aos advogados, né? Fica mais fácil você largar lá um artigo da Constituição e dizer que, né, do que estudar o direito e encontrar dentro do próprio direito as regulações e como resolver aquela questão, né? Só Claro. que isso muitas vezes acaba escondendo os dois problemas que eu acho que fica claro aqui, que a gente já conversou, é Uhum. esconder a arbitrariedade de quem está escolhendo qual dos princípios vai ser valorizado e de que forma será valorizada para decidir aquele caso. E a Sim. segunda coisa também é que, como eu poderia te dizer, assim, a gente pega um princípio fundamental, que nem a dignidade da pessoa humana, e usando ele de modo para qualquer bem, mesmo que não bens mais fundamentais, né, que nem a vida humana, ou que nem outros valores, liberdade, autonomia, mas Uhum. para salvar um bem de consumo, que é uma máquina de lavar roupa, você esvazia o princípio, né? Então, uma coisa é você argumentar com base na dignidade da pessoa humana para crimes de guerra, para crimes de nazismo, para, sei lá, né, até para esses casos de pandemia aí, para questões que realmente sejam fundantes, assim, do que seja o ser humano, né, da pessoa humana. E outra coisa, você querer discutir bens de consumo com base na dignidade da pessoa humana. Não sei, não te parece que há um esvaziamento quando a gente começa a usar para tudo, né? Sim. Acaba esvaziando o princípio que é um princípio fundante do Brasil, né? É, E infelizmente, não é? Porque eu acredito que houve uma importação dessa temática de princípios, né? uhum, Acho que talvez a partir dos anos 90 ali, claro, com a Constituição Democrática, né? Ou seja, a gente saiu de um regime, né? A gente saiu da ditadura militar e implementou uma nova Constituição, uma democracia, uma Constituição principiológica, e os juristas precisaram, né, importar, enfim, novas teorias, né, novas formas de interpretar aquilo que estava no texto constitucional. Só que nessa fase de transição, né, e de se acostumarem com, afinal de contas, como lidar com esse material novo, vieram, né, certos autores, inclusive o Dworkin, inclusive o Alex e outros, o Habermas, etc. E só que foram assim interpretados na prática, né, no dia a dia jurídico, de uma forma um pouco não rigorosa, vamos dizer assim. E isso que tu fala, né, tu falando assim um pouco mais empolado academicamente, mas isso é representado bem pelo, se eu não me engano, isso, acho que o Humberto Ávila fala de festa
principiológica ou algo nesse sentido. Uhum. O Aliás, Lenin, Humberto Ávila tem um livro excelente, aquele Teoria dos Princípios, que é um clássico já, né? um A livro respeito mais dos princípios. justamente nesse nível dogmático, Ah, né, de aplicação ah, de princípios e tal. O do Ori está isso, no nível um pouco mais teórico, né, filosófico do direito. isso. O Mas Vinícius está lembrando do Lênio também, isso aí, professor Lênio também. o próximo que eu ia dizer é essa expressão do Lenin chamada panprincipiologismo, não é? Embora a gente possa concordar ou discordar do Lênio e da abordagem, né, hermenêutica que ele faz, mas essa expressão é muito ótima e a crítica dele nesse sentido é muito boa, né? E vai nesse sentido que tu comenta, né? De quando não tem um princípio, a gente também pode inventar, né? Ou a gente pode usar o princípio da dignidade humana para justificar qualquer coisa, mas também Uhum, quando tem um caso ali que a gente não sabe muito bem como lidar, vamos inventar o princípio da uhum, máquina de lavar, sabe? uhum, E parece que o princípio assim, é uma coisa que a gente uhum, pode inventar, ou que está ao nosso bel uhum, prazer, assim, para justificar qualquer coisa, né? Qualquer decisão ou qualquer defesa uhum, por parte dos advogados. Por isso, uhum, aliás, né, Leandro, que assim, bom, como advogado, né, enquanto advogado, digo assim, no meu caso eu sou advogado, mas assim, se eu sou um advogado, vamos dizer assim, eu não tenho um compromisso, meu compromisso é com o meu cliente de ganhar a causa, não é? Então, pelo menos assim, não posso ser responsabilizado publicamente por fazer petições sem sentido, né? Quero dizer, né? Posso no máximo vou ser responsabilizado na medida em que eu perder a causa. Mas um uhum, juiz que se vale, né, desse tipo de raciocínio, né, para justificar suas decisões arbitrárias, a medida que a gente tem, por isso que é tão importante insistir nessa tecla, a medida de combate que a gente tem a esse tipo de decisão é justamente a exigência de fundamentação das decisões, né? É uhum, na fundamentação das decisões que a aplicação de determinados princípios vai se justificar ou não, né? Então, por exemplo, se um juiz, né, eventualmente, não conheço esse caso que tu mencionou e não entendi também se foi um caso de um juiz, não é? uhum, Um jogador, mas vamos imaginar que um magistrado decida sobre quem deve ficar com uma máquina de lavar louça a partir do princípio da dignidade humana. Imagino que ele deva ter escrito uhum, algumas boas páginas, não é? Sobre uhum, o conceito de dignidade humana, né? E como que ele uhum, chega, como que ele atinge esse nível, né, uhum, de, de contingência, né, até a uhum. máquina de lavar louça. Então é através Ah, da fundamentação das decisões que a gente se defende desse tipo de arbitrariedade uhum. principiológica. Conrado, que estava hoje com o professor Tadeu lá também, né, no Zoom, tá te perguntando lá, uma feira principiológica? Abração, É, Conrado. justamente, né? Tem princípio para todos os gostos. É verdade, é verdade, né? E a própria dignidade da pessoa humana pode ser evocada, por exemplo, né? Não entrando no mérito e nas questões, isso está inclusive regulado no direito brasileiro, né? A questão do aborto, né? Pode ser evocada para a dignidade e para a liberdade, autonomia e autodeterminação da mulher que escolhe praticar o aborto, no caso, por exemplo, do estupro, que a lei não obriga a fazer o aborto, mas permite no Código Penal brasileiro, né? Artigo 128, eu acho, do Código Penal brasileiro, né? Que são as excludentes de licitude no caso do aborto, no caso de aborto e de salvar a vida da gestante, né? Mas também pode ser evocado para quem é contra o aborto e diz que estaria afetando a vida do feto, né? Então, tipo assim, tem a dignidade da mãe, mas tem a dignidade do feto, nesse caso, inclusive. É, Luan, eu queria te fazer uma pergunta antes de seguir, porque até diante disso que eu te propus, o nosso tempo em seguida vai terminar. Eu queria te perguntar o seguinte: ficou bem claro, inclusive nessa questão que eu estava colocando, se quiser pode responder junto, né? A gente não tem mais muito tempo, Luan. Vai ter mais uns 4, 5 minutos. Mas eu tenho curiosidade de saber a questão, assim, ó, que já em várias respostas apareceu isso, e é um tema que me interessa bastante. Como é que fica essa questão da relação entre ética, política e direito, no caso do Ronald Dworkin? Porque o que eu estava te explicando passa por isso, né? Agora que eu estava propondo em termos de aborto, por exemplo. Há os princípios e há uma questão política, mas o direito, em termos das regras, já fez escolhas, né? Aliás,
a legislação política, né? Os políticos fizeram escolhas jurídicas e propuseram como direito para nós, no caso, por exemplo, do aborto, a excludente de ilicitude do artigo 128 do Código Penal Brasileiro, se eu não me engano, né? Sim. No caso de salvar a vida da gestante e o caso da gestação em virtude de estupro, né? Que é a excludente de ilicitude. Então, como é que fica essa questão da ética? Ou melhor, não sei se do working talvez a palavra ética não coubesse, né? Talvez a gente devesse falar em moral, não em ética, né? Então, moral, política e direito, como é que fica essas questões na obra do working? Sim. Bem, justamente, o direito, se a gente pudesse definir, né, em um slogan, o que é a obra do Dworkin, né, o que defende em último nível, é o que ele chama de holismo. Não é? O holismo é justamente essa visão integrativa, não é? Entre onde os diferentes campos de debate eles se encontram e se apoiam entre si, né? Então, o que eu quero dizer com isso é basicamente o seguinte: como a gente estava mencionando sobre a questão do aborto, existem casos delicados, obviamente, em que o problema principiológico não é nem um pouco banal, pelo contrário, não é? Certos princípios. Por isso que a gente tem que lutar contra a banalização deles, porque nesses casos em que eles precisam ser aplicados, não é? A mentalidade popular, né, e mesmo entre o judiciário, já acostumada com a banalização, acaba tendo essa visão de que, bom, então, né, tu entende que unidade é isso, eu entendo que é aquilo, vamos ver quem vence na maioria, a gente não tem como debater, afinal de contas, qual é a decisão correta a ser tomada, né? Então, para o Dworkin, primeiro, existe uma decisão correta sobre essas grandes questões, não é? Ou, pelo menos, elas não são, em um primeiro momento, a gente não pode partir do pressuposto de que não há uma decisão correta a ser tomada nesses casos difíceis. A gente tem que justificar, sabe? Entender, procurar compreender corretamente o contexto, né? E dos fatos e também a justificação dos princípios, em que direção eles nos levam. E justamente por o direito estar permeado, não é, por questões muito controversas sobre as nossas posições políticas, não é, sobre, enfim, qual é o meu papel enquanto cidadão, enquanto indivíduo numa sociedade, né, em que esferas o Estado pode ou não intervir na minha vida privada, não é? Ou o que eu devo fazer, quais são os meus deveres, quais são os meus direitos. O direito, ele aspira, ele nos leva, não é, a confrontar certas visões globais, não é? Como eu tinha te falado. Vamos supor, eu posso ser Luan, nós temos 1 minuto só de live aqui, tá aparecendo um reloginho para mim já. Não, então eu quero resumindo Então, eu te pediria desculpa por te interromper, mas se tu quiser te despedir, o Instagram vai encerrar a nossa live agora. Primeiro, gostaria muito de te agradecer, cara. Tenho certeza que nós temos pano aí para mais discussões. Vamos fazer um futuro debate. Se tu quiser deixar uma palavra final, agora é a hora. 48 segundos. Um abração, Luan. Bom, então, só concluindo, o Dworkin acredita que o direito, em última instância, é um ramo da moral pública, não é? E que, em último caso, em última instância, as grandes questões do direito, elas nos levam a debater questões morais muito controversas, mas não é porque elas são controversas que elas não possam ser verdadeiras nem falsas. Enfim, mas eu queria agradecer, né, Leandro, o convite. Muito obrigado, gostei bastante da conversa. Acredito que a gente possa, aliás, espero que a gente possa debater 10 em outro momento, segundos. certo? Seja aqui no Instagram, seja onde for, e principalmente nas aulas do professor Tadeu, tá bem? Um abraço. Abração.